Começando mais um podcast do GMC Online, direto do estande da Unimed Maringá, na Expoingá 2024. Hoje eu recebo o Rafael Martins, que é gerente de Educação no Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá. Olá, Rafael, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Rafael, vocês estão no pavilhão branco ali, né? Você e outras pessoas da CEMOB fazendo ações educativas em prol de um trânsito mais seguro, né? Conta pra gente o que vocês estão efetivamente fazendo, quem é o público que vocês esperam atingir, como é que está sendo essas atividades? A CEMOB, né, através do setor de educação para o trânsito, ela desenvolve no decorrer de todo o ano diversos projetos, né, dentro do nosso planejamento. Mas neste mês de maio, exclusivamente aqui na Expoingá, nós transferimos as nossas atividades tudo aqui para a exposição. Então, nós temos diversos projetos, a maior parte deles voltado justamente para as crianças. E daí, com essa iniciativa, nós trouxemos ali 2 ambientes para crianças, tá? E um que nós vamos falar daqui a pouco é para os adultos, né? Uhum. E realmente, a criança é o nosso foco, né? Porque a criança, ela é um multiplicador. Quando a gente consegue atingir as crianças, nós garantimos um futuro, um trânsito mais humano, mais seguro e também já de imediato o resultado, né? Porque essas crianças elas acabam cobrando os pais, né? Uhum. Então ela aprende algo que é errado, assim como o pai e a mãe cobram quando a criança faz algo de errado, a criança também tem esse poder, né? Então daí a criança chega em casa e ela aprende, por exemplo, que é proibido, né? Não é legal dirigir, né, conduzir o veículo e utilizar o aparelho celular ao mesmo tempo. Então, daí quando ela vê o pai ou a mãe fazendo isso aí, ela já vai lá e ela cobra, né? A gente até chama essa parte de agente de trânsito mirim. Então as crianças, elas se transformam em agentes de trânsito, não igual a nós que vamos estar na rua, mas dentro de casa, né? Então ela vai ser esse multiplicador. E daí ali nós trouxemos aqui para o stand, né, nosso, uma mini pista, do qual a criança vai no carrinho. Aí a primeira pergunta que nós fazemos qual é a primeira coisa que a gente faz, né, quando entra no carro? A maioria já sabe, né? Colocar o cinto. Então esse carrinho tem um cinto de segurança, legal. A criança coloca, né? Então ela já se conscientiza disso. E depois tem um trajeto, né, onde tem faixa de pedestre, tem algumas outras situações que a criança vai interagindo aí para que depois ela consiga levar isso lá para fora, né? Um segundo ambiente ali para a criança é um óculos de realidade virtual, né? Que daí a criança coloca, né? Fizemos uma parceria com a Renault e que nos forneceu esses óculos. Então a criança coloca, é um jogo educativo, né? Então nesse jogo de realidade virtual, ela está numa cidade onde tem personagens, né? Algumas crianças, adultos, e que esses personagens fazem coisas erradas no trânsito e coisas certas, né? Uhum. E daí aparecem 2 balões, o verdinho, que é o certo, e o vermelho. E a criança tem que falar se é certo ou errado. E daí no final do jogo, depois de 10 ou 11 ações, vai falar quantos que elas acertou e quantos não. Uhum. E nisso o narrador vai narrando se ela acertou, o porquê, se ela errou também o porquê. Então esses 2 ambientes aí para crianças que estão visitando aqui a feira. E ainda falando das crianças, eu vi que algumas delas estão saindo dali do stand, né, com uma caixinha escrito alguma coisa de trânsito. O que é aquilo? É um joguinho também? Isso, ela recebe 2 presentes ali no momento, né? Porque nós acreditamos que esses jogos educativos, ela é uma extensão do trabalho que é feito aqui. Então ela vai lá, tem uma aulinha no projeto natural que a gente tem da CEMOB, aprende sobre o trânsito, daí ela leva esse jogo para casa e lá ela joga com os pais e ela já vai lembrando e aprendendo mais ainda sobre o trânsito, né? E lembrando também tudo aquilo que ela aprendeu. Aqui não está sendo diferente, então a criança que participa ali, ou do óculos de realidade virtual, ou até da pistinha, né? Com os carrinhos, ela leva para casa um jogo da memória, né? Que é dentro dessa caixinha, e também um quebra-cabeças, todos eles em alusão ao trânsito. Né? Então o jogo da memória, por exemplo, tem algumas regrinhas, o que é certo, o que é errado. Daí ela já vai jogando, né? E memorizando aquilo, né? Fixando aquele conteúdo que ela aprendeu, né? Isso, com certeza. Que legal. Mas vocês têm ação também para os adultos, né? Fala pra gente o que vocês têm lá, pensando nesse público mais maduro. Isso. Aí para os adultos, né? Algumas crianças até conseguem participar, mas assim, para os adultos nós temos um simulador de capotamento, né? Então é um carro que ele gira em torno do seu próprio eixo, né? Então literalmente as pessoas ficam
né, de pernas para o ar, né, de ponta cabeça. E daí naquele momento, né, quando nós desenvolvemos e criamos o simulador de capotamento, nós pensamos em sensibilizar as pessoas da importância do uso do cinto de segurança, né? E daí assim, superou as nossas expectativas, porque daí as pessoas, a maioria fala, nossa, o cinto segura mesmo. Então, as pessoas às vezes não acreditavam que o cinto tinha essa força de manter a pessoa no mesmo local. E também, muitas falam assim, nossa, eu nunca quero capotar o carro. Então, quer dizer, as pessoas saem de lá já conscientes de que o acidente de trânsito ele não é bom, ele é ruim. Né? E isso porque, né, lá ainda é devagar, né? Sim, é uma rotação bem suave, né? Você percebe. Imagina você multiplicar isso pela força de uma batida real, né? Então eu acho que... Mas já dá para ter esse gostinho de quão perigoso é, né? Isso, com certeza, né? Então a gente sempre avisa, né? As pessoas que saem do simulador, né? Alertando ela, fala assim, ó, aqui é só uma simulação, você já sabia o que ia acontecer, está devagar, não ocorreu o impacto do acidente, né? Então a velocidade é bem reduzida, não tem carro de vidro caindo sobre ela, não tem teto amassando, ainda, né? Então assim, ali é mais tranquilo, mas as pessoas já saem de lá bem assustadas já. Ou seja, acho que já causa ali um impacto no sentido de, opa, deixa eu me espertar porque, né, eu não quero passar por uma experiência nem perto disso, né? Isso, né? Nós ouvimos vários relatos, né? E vários deles a pessoa falando, fala assim, nossa, agora eu nunca mais vou andar sem o cinto, né? Porque assim, às vezes chega um pai acompanhado de um filho e o filho não usa o cinto. Aí o pai faz questão de colocar ele lá e daí o filho sai falando, nossa pai, eu vou usar o cinto, vou começar a usar o cinto a partir de agora, né? Então isso daí é um benefício que esse simulador traz, né? A gente consegue sensibilizar as pessoas, mas com certeza muitos saíram de lá conscientizados. Que legal, é o objetivo de vocês, né? E fala pra gente que dias e horários vocês estão ali para as pessoas poderem passar por lá para poder participar dessas ações. Isso, nós estaremos ainda então o restante aí de exposição, né? Hoje até as 22, amanhã das 14 às 22, estaremos lá no nosso stand. Sábado e domingo das 11 da manhã até as 22 horas. Então quem estiver passando aqui pelo Parque de Exposições, pode ir lá fazer uma visita, né? Pode viver a experiência de capotar um carro sem se machucar, né? E também trazer as crianças para poder aprender um pouquinho mais sobre o trânsito. Legal. Antes da gente encerrar, né, eu queria só te perguntar, porque essa é uma ação pontual aqui da feira, né? Mas a feira tem data para começar e para terminar. Mas vocês, né, tem, inclusive a gerência que você toma conta é a de educação no trânsito, então vocês têm ações que acontecem o ano todo, né, nas escolas, nas blitz. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho permanente que a Secretaria faz na cidade. Isso, esse mês é um mês especial, que é o Maio Amarelo. Então, mundialmente, é o mês que se é feita uma campanha, né, chamada Maio Amarelo, para alertar as pessoas com vista à redução do número de acidentes. Então, não é só Maringá, não é só o Paraná, o Brasil inteiro, o mundo inteiro trabalha o tema trânsito. Então é um momento que a gente acaba intensificando as nossas ações. Mas essas ações, como você falou, elas ocorrem durante todo o ano, né? Então nós temos palestra para as empresas, nós temos o próprio simulador de capotamento, nós temos um posto de atendimento móvel, nós temos um curso de pilotagem defensiva para os habilitados, né? Então uma pessoa que é habilitada, ela aprendeu a pilotar a moto, mas ela quer algo a mais, né? Então tem uma capacitação de aula teórica, aula prática com a sua própria motocicleta, oferecido, né, pela prefeitura através da CEMOB, e a maior parte dos nossos projetos realmente com as crianças, né? Nós temos um projeto bem interessante que é chamado Trânsito na Sala de Aula. É um projeto que nós conseguimos fazer a inclusão da matéria trânsito na grade extracurricular dos alunos aqui de Maringá. Então hoje nós estamos atendendo todas as escolas de período integral do município de Maringá, do qual a criança ela tem um bimestre inteiro tendo aula de trânsito. Então toda semana vai um agente de trânsito lá na sala e acaba ministrando aula com diversos temas e, claro, sempre educando essas crianças, né? Porque, como a gente estava falando, as crianças ela têm esse poder de fixação, de memorização e aquilo que ela aprende que é o correto, enquanto ninguém tirar aquilo dela, vai ser o correto para o resto da vida. Então ela vai aprender aquilo e ela vai levar para a vida aquilo ali, né?
E assim, nós temos um apreço muito grande com esse projeto, porque desde que nós implantamos o projeto, né, Trans na Sala de Aula, nós não tivemos mais nenhuma morte de criança em vias municipais aqui de Maringá. Olha só, que então, legal. Nós zeramos. Então, até 2018, né, que nós não tínhamos esse projeto, morria em torno de 1, 2 crianças por ano por acidente de trânsito. Atropeladas. A maior parte delas vítimas de atropelamento. Né? Então, quando nós conseguimos identificar isso, aí nós falamos, precisamos então intensificar as ações com as crianças. Foi quando a gente criou esse projeto, realmente visando isso daí. E assim, com as crianças a gente conseguiu zerar. Né? Legal. E a gente consegue entender esse poder de educar as crianças. Porque assim, quando a gente vai numa palestra, passa uma orientação para um adulto, não é um processo de educação, é um processo de reeducação. Esse adulto, ele já foi educado numa autoescola, já foi educado pelos pais. Já tem os próprios vícios, né? Com certeza. No trânsito. Então é uma barreira a ser quebrada. Da criança já não. Da criança ela está ali para aprender. Ela está na fase de aprendizado dela. Então quando ela aprende algo, ela vai ter fé de que aquilo vai ser bom para ela. Então por isso que a gente acredita que conseguimos esse resultado. Mas não desanimamos os adultos, estamos aí, né, continuando fazendo trabalhos, palestras, cursos, né, para tentar mudar a estatística, né, porque assim, quando nós vemos no noticiário, né, mais uma vítima do trânsito de Maringá, nós estamos falando ali, infelizmente, de uma vítima fatal, né, só que e no entorno dessa pessoa? Né? Os familiares são vítimas também, os amigos, a sociedade inteira é vítima daquela vítima fatal, porque essas pessoas que vão ficar e vão sentir a dor da perda, da ausência daquele que se foi. Então assim, não podemos enxergar só números, só pessoas que acabaram morrendo, e sim a sociedade inteira sendo prejudicada, né? Claro. Muitas vezes, infelizmente, é um pai de família, que era a pessoa que adivinha o sustento daquela família, era o pai presente que levava a criança para todos os lados, e que a criança de uma hora para outra acaba ficando sem. Então assim, nós pedimos sempre para as pessoas, né? Eu falo que a gente não consegue conscientizar ninguém, né? Porque a consciência ela é de dentro para fora. Então o máximo que a gente consegue fazer é sensibilizar. Então a consciência vai da pessoa, ela que tem que querer mudar, ela que tem que querer fazer algo diferente, né? Mas daí a gente sempre alerta, né, que existe alguém que ama ela esperando o retorno dela em casa, né? Então a gente tenta dessa maneira trabalhar, né, essa parte de educação para o trânsito, para que daí a gente consiga resultados como a gente conseguiu com as crianças, né? Então o trabalho ele é incansável, é um trabalho de formiguinha, infelizmente. Então a gente atende aqui, atende ali. A população maringaense é muito grande, é difícil a gente atender todo mundo, mas é esse trabalho de formiguinha, sempre tentando formar multiplicadores, né? Pessoas que aprendem e vai lá e multiplica, repassa aquela informação. Certo, é que não tem como a gente pensar em viver em sociedade excluindo o trânsito, né? Ele faz parte da nossa vida, ora como pedestre, ora como motorista, a gente sempre vai depender dele para viver em sociedade, né? Então por isso que é um assunto tão importante que quanto antes a gente aprender, melhor para todo mundo, né? Isso, com certeza, eu sempre falo assim, né? Palestra, sala de aula, né? Se alguém está ali é porque utilizou o trânsito. A gente não tem o poder de teletransporte, então para a gente ir para o trabalho, para a gente ir para uma escola, para a gente ir para um lazer, nós precisamos utilizar do trânsito. Então o trânsito a gente utiliza praticamente todos os dias de nossa vida, né? E é um momento onde que nós estamos transportando a nossa vida. Então por isso é que vale a pena esse cuidado, essa atenção, uma mudança de comportamento para uma condução mais segura, para uma travessia mais segura. Porque quando a gente faz uma travessia, por exemplo, de uma rua, nós não estamos apenas atravessando, nós estamos transportando a nossa vida até o outro lado. Então naquele momento não pode acontecer nenhuma intercorrência, porque senão eu não consigo chegar lá, né? E daí são sonhos que são interrompidos, né? Então a gente sempre trabalha com essa perspectiva de que as pessoas realmente se conscientizem, né? Falando de Maio Amarelo, né? Agora eu acabei me lembrando, o lema desse ano, né, para o Brasil inteiro é: paz no trânsito começa por você. Né? Então assim, 90% dos sinistros acontecem por falha humana. Nós erramos e nós provocamos acidente. Então está em nossas mãos mudar essa estatística, mudar esse número negativo que nós temos, né? Certo.
Rafael, eu te agradeço muito pela sua vinda aqui no nosso estúdio, por esse bate-papo. E reforço o convite então para o pessoal passar por lá, conhecer o stand de vocês. Beleza. Então, ó, estamos na Expo Engá até o dia 19, domingo, tá? Contamos com a presença de vocês. Quem vier até aqui a Expo Engá pode visitar o nosso stand, fica lá no Pavilhão Branco, né? Estaremos lá para poder receber. E quem precisar de alguma palestra, algum curso, a CEMOB fica ali na Avenida Colombo, né? Número 3114, ou pelo telefone 3221-8516. Só solicitar que nós estaremos fazendo o atendimento. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um podcast do GMC Online, direto da Expo Engá 2024. Até a próxima!